o Web Rádio Estação da Luz, o programa, né, agora também já ao vivo, pela internet também. Nós estamos agora pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta, né? Porque pela internet vai para todos os lugares. E hoje nós temos, como sempre ocorre, segundas e sextas, o programa com Amadeu Ferreira nos domínios da mediunidade. E hoje nós queremos agradecer a presença do nosso irmão Amadeu, mas queremos falar que a Web Rádio Estação da Luz, lógico que o programa nos domínios da mediunidade tem um apoio espiritual, material, harmônico, fraternal, da Casa Espírita Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E nós vamos iniciar dando um bom dia ao nosso irmão Amadeu Ferreira. Vamos falar sobre nos domínios da mediunidade, não é isso, meu amigo? Bom dia, Tavares. Bom dia, queridos ouvintes. Muitíssimo obrigado ao nosso Pai pela feliz oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui nesse instrumento de trabalho. E vamos com Jesus. Vamos embora. Então, para a gente começar, tem a tal da autorização, da permissão, né? E aqui no planeta Terra, a autorização e a permissão nós conhecemos como prece e oração. E nós vamos fazer a prece de iniciação e nosso irmão Amadeu preparou aí um tópico do Evangelho que é maravilhoso para que ele possa ler e fazer um pequeno comentário. E nós vamos rogar agora ao Pai Amantíssimo que nós possamos, meu Deus do céu, agradecermos por cada dia que vivemos no planeta Terra. O sol que nos beija todos os dias, como está agora aqui na nossa cidade natal, quentinho, como ele é gostoso. Mesmo que seja um sol para cada um, mas é um sol gostoso e maravilhoso. O ar que nós respiramos, o chão que nós pisamos, a flor que nós vemos. Temos visão, meu Pai, muito obrigado. Temos audição, meu Pai, muito obrigado. Temos a fala, meu Pai, muito obrigado. Temos um corpo, meu Pai, muito obrigado. Temos um espírito, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, meu Pai amantíssimo. Que mesmo através dos nossos erros de todos nós, e os mais clamorosos possíveis, as mais tolas e terríveis ignominias que nós cometemos, a maioria das vezes usando o seu nome para fazer essas ignominias, e mesmo assim, pelo seu perdão e amor divino, permitiu a todos nós que possamos encarnar e tentar mais uma vez, dessa vez não errar tanto, e seguir evoluindo. É só agradecer, meu Pai, por tudo que nos dá, pela família, pelo lar, pela esperança que sempre está a nos acalentar, e por tudo de bom. Porque, como já dizia um amigo nosso, tudo que Deus faz é bom. Assim já dizia Danton. Graças a Deus. Muito bem, meu querido Tavares e nossos queridos irmãos, vamos fazer a leitura. Eu abri o Evangelho no capítulo 23, Estranha Moral. E o tópico é o seguinte: odiar pai e mãe. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 4, versículos 25 a 27 e 33. Aí no item 2, aquele que ama seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Então, sintetizando esses ensinamentos, a gente vai compreender o ensinamento maior de Jesus quando resumiu os 10 mandamentos, a lei divina, emanada do Pai e trazida à humanidade por Moisés. E Jesus, com a sua autoridade,
e com a sua sabedoria nos proporcionou o grande ensinamento. O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento, igual a este, amar o próximo como a si mesmo. Mas aí nós temos que fazer uma distinção. Quando Jesus nos chama a atenção aqui nesse ensinamento de Lucas e Mateus, a gente vai entender que precisamos primeiramente amar a Deus e, por extensão, amar a Jesus, seu Filho dileto, para depois nos amarmos. E aquele que priorizar esse amor, à mulher, aos filhos, aos pais, a quem quer que seja, a família consanguínea, consequentemente, não poderá seguir Jesus, porque deu prioridade às coisas da vida material em detrimento dos ensinamentos de Jesus. E aí eu me lembro, certa vez, aliás, foi mais de uma vez, mas de uma das vezes eu, na casa do irmão Cecílio, a convite dele, e aí o irmão Bezerra vem nos trazer aqueles grandes ensinamentos, e o irmão Bezerra nos falando sobre a ordem de prioridade que devemos eleger em nossas vidas. A primeira grande prioridade aqui no plano físico entre a gente é a constituição da família. Então, você primeiro precisa constituir a família. Isso significa que você precisa amar a sua família em primeira instância. A segunda grande obrigação nossa é com o trabalho. Você não pode ser um parasita, viver às expensas dos outros. Para você manter sua família, você precisa trabalhar, porque é o trabalho que dignifica o homem. Então, primeiro a família, depois o trabalho. Depois da família e do trabalho, aí você vai elegendo as suas prioridades de conformidade com as necessidades que se apresentam. Mas quando Jesus nos diz que aquele que amar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, o que é que seja mais do que a ele, não é digno de segui-lo. Ele está, mais uma vez, reforçando o grande ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ok, Tavares? Amigo, mais do que ok. Você falando, eu mando assinar embaixo e reconhecer firma no cartório do céu, né? Meu amigo, a gente vai falar sobre os domínios da mediunidade e para ter mediunidade, o cara tem que ser médium. E o capítulo 14 do livro dos médios, acompanha aí com a gente, Kardec, o nosso querido Kardec, ele começa a partir daí a trabalhar o que seria o médium. E eu só vou ler, você vai fazer uns comentários, que a gente vai procurar aqui saber o que é realmente médium. Ele diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, né? Médium são todos aqueles, vamos trabalhar isso, e eu já vou aqui trabalhar com você, porque ele faz uma classificação aqui de médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais ou intelectivos. O que seria, de fato, aí são 3 perguntas em um, o que seria, de fato, o médium, em cima dessa definição do nosso querido Kardec, e dos imortais, melhor dizendo, o que é um médio de efeito físico e o que seria um médio de efeito intelectivo ou intelectual. Amadeu. Muito bem, Tavares. E queridos ouvintes e telespectadores do nosso programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz, de Natal diretamente para o mundo. Bom, como o próprio texto já diz, Kardec faz uma definição muito propícia, muito objetiva e verdadeira. Todos nós, indistintamente, somos médios. A pessoa diz: não, mas eu não sou médio, eu não vejo os espíritos, eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma percepção, eu não sou médio. É só olhar o texto de Kardec com mais perspicácia e nós vamos perceber que ele está dizendo que todos nós somos médios em maior ou em menor intensidade, num grau mais elevado ou num grau menos elevado, mas todos nós somos médios. Ou seja, todos nós somos intermediários das ações do Pai para com a natureza.
Isso é uma questão sine qua non. Todos nós somos médios, em maior ou em menor intensidade, ou em maior e menor grau. Aí, e o que seriam os médios de efeitos físicos? Os médios de efeitos físicos são aqueles médios capazes de promover movimentos de coisas que são capazes de gerar fenômenos físicos. Vamos imaginar, por exemplo, nas atividades mediúnicas, e até fora delas, os espíritos se utilizando de um médium doador, um médium de efeito físico. Eles são capazes de pegar a energia do médium com as energias do fluido cósmico universal, impregnar um determinado objeto, dar-lhe uma vida factícia e movimentar através da sua vontade aquele objeto. Vamos imaginar um livro. Ele mexe com o livro, ele movimenta o livro de conformidade com a sua vontade. Quem vai propiciar os recursos para corroborar com a ação do espírito é o médium de efeito físico. Ele vai doar as energias. Aí, mas tem um tal de médium de efeito intelectual. Sim, são os médios que são capazes de proporcionar as manifestações inteligentes. Por exemplo, a psicografia. O médium que é capaz de escrever, mediante a ação de um espírito, produzir textos maravilhosos, ou produzir aquilo que lhe passa pela mente conforme a ação do irmão espiritual, é um médium de efeito intelectual. Ok? Mais do que ok. Aí me diga uma coisa. E quando ele diz assim que são médios sensitivos ou impressionáveis, né? Porque ele também dentro desses dois tipos do médio de efeito físico, ele coloca dois grandes tipos: os médios facultativos e os médios involuntários ou naturais. O que seria um médio involuntário e natural e o que seria um médio facultativo? Veja bem, a gente pode classificar um médio involuntário ou natural, aquele médio que tem essa aptidão mais acentuada. Podemos expressar-nos assim. Aquele médio que, em qualquer circunstância, é capaz de intermediar a ação do mundo espiritual. É capaz de... Meu copinho d'água aqui, por favor. Ele é capaz de dar passividade e ser o transmissor de uma mensagem do mundo espiritual. Ele é um médium natural. Ele não precisa ir para uma reunião mediúnica, passar por toda aquela preparação, se concentrar. Ele não precisa fazer aquele preparo inicial para entrar em sintonia com o plano espiritual. Ele está, como se poderia dizer, ele está com as antenas abertas 24 horas. A gente pode até citar alguns médios assim, por exemplo, Divaldo, Sueli Caldas Schubert, Chico Xavier, João Cecílio da Costa, médios que estavam ligados com o mundo espiritual permanentemente. São médios naturais. Agora, tem os médios facultativos? Tem. Tem os médios facultativos, que são aqueles que precisam de um certo preparo para entrar naquela faixa vibratória, capazes de dar ensejo à espiritualidade, se utilizar deles para transmissão de suas mensagens. Vamos imaginar, por exemplo, há médios que só têm vidência quando ele está numa atividade mediúnica, que ele passa por toda aquela preparação, é aberta a sessão, é feito a prece, é aplicado o passe no médio, ele entra numa sintonia fina com o mundo espiritual e, a partir dali, ele adquire condições de intermediação do mundo espiritual. É um médio facultativo porque ele não está disponível toda hora, ou seja, ele não está numa sintonia propícia todo instante, toda hora. Ele entra naquela sintonia de conformidade com a necessidade e a preparação que seja feita. Ok? Muito bem, senhor Madeira. Nós temos aqui, inclusive, a nossa cadeira cadeira, principalmente de manhã, ela pergunta muito, é a Cristina, lá da Candelária. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ela pergunta assim: podemos ter mais de um tipo de mediunidade? Né? Sim. Em relação
mediunidade é aquele negócio que o senhor já falou, que é do espírito, né? Com a ascendência, a predisposição orgânica, mas com a ascendência espiritual. Mas a gente pode ter na encarnação, creio que deve ser essa a pergunta dela, mais de um tipo de mediunidade. E aí eu pergunto, para completar a pergunta dela, eu pergunto, me indique aí alguns médios que tem, que o senhor conhece, que tem mais de um tipo, né, de afloramento mediúnico na vida. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Cristina. Nós ficamos lhe devendo uma pergunta do programa do sábado. Se você lembrar e quiser fazer a pergunta, estamos à disposição. Mas veja bem, tipos de mediunidade. Como nós temos dito, e está na literatura, a mediunidade é um atributo do espírito e não um atributo do médium. O corpo físico do médium apenas... Divaldo explica isso em Segurança na Prática Mediúnica. Quando nós estamos no mundo espiritual, nos é dado a misericórdia de virmos como médium para uma atividade mediúnica, porque todos nós somos médios, mas uns vêm mais com essa mediunidade mais aflorada, uns vêm mais aptos, e essas aptidões certamente nos propicia a realização de tarefas, porque são compromissos lá do mundo espiritual, para que a gente sirva a causa do Mestre Jesus, auxiliando nossos irmãos de caminhada. Então, é dado ao espírito esses atributos, essas faculdades mediúnicas. Você chega aqui na Terra, uns vêm com essas faculdades afloradas, outros precisam trabalhar isso para que elas aflorem. Ah, mas é necessário isso? Sim, é necessário. Quando nós fazemos o estudo da educação da mediunidade, você começa a fazer os primeiros exercícios ali na harmonização psíquica, aí você tem vislumbres de imagem, você sente a presença de irmãos espirituais, você passa por uma série de experiências que comprovam a presença de irmãos espirituais próximos a você, interagindo com você nas atividades que estão sendo realizadas. À medida que você vai evoluindo nos estudos, você vai adquirindo conhecimento, vai se inteirando do que você tem, que você vai afinando as suas aptidões, o que você quer fazer, como você vai servir melhor a causa do mestre, aquelas aptidões iniciais, em grande parte, desaparecem e aparecem outras. Aí você vai ver, por exemplo, o Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele tem o dom da vidência, mas ele também tem a mediunidade de audição, ele também tem a mediunidade da psicofonia, ele tem também a mediunidade da psicografia, ele tem a mediunidade da emancipação, ou seja, ele se afasta do corpo em plena consciência, e por aí se vão tantas outras, a doação de fluidos de ectoplasma, ou para outros, a doação do, como é que chama? Jacó, a doação do magnetismo. A doação do magnetismo. E por aí se vão. É muito difícil um médium que tem apenas uma habilidade ou uma aptidão mediúnica. Geralmente ele tem várias. E à medida que ele se integra às atividades da casa, começam a fluir outras aptidões, ele começa a adquirir mais recursos para que você possa servir melhor. E não é à toa que está lá no Evangelho, quem muito tem, muito lhe será dado. Isso é uma questão que nos parece de uma importância capital. Quem mais tem, mais lhe será dado. Ou seja, quanto mais aptidão você tem, mais aptidão lhe serão dadas para que você possa, fluindo de todos esses recursos, se tornar uma fonte de luz mais benéfica para a humanidade. Certo? Amigo, como fala você, mais certo do que beira de sino, né? Além desses médios facultativos e voluntários, aqui seguindo a ordem, né? Ele começa a falar dos médios sensitivos e impressionáveis. A sensibilidade e a impressionabilidade, ela está na base de todos os outros tipos ou modos de mediunidade? É a nossa pergunta. Apesar de nós termos mais uma pergunta da menina da Candelária, a Cristina, e o Plínio de Ponta Negra aqui esperando só você responder essa. Veja bem, os médios sensitivos,
A gente começa a ter essas percepções no estudo da educação da mediunidade no segundo módulo, ou seja, na percepção de fluidos. Quando você está estudando a mediunidade, você está educando os seus recursos mediúnicos, você vai tendo essas percepções. Você sente a presença do irmão espiritual, você sente as vibrações dele ao seu lado, com o recurso que você está tendo, está adquirindo através da teoria e exercitando na prática, você consegue fazer a leitura da natureza do irmão espiritual ao seu lado. Você consegue perceber que aquele irmão que está ao seu lado é um irmão necessitado, é um irmão sofredor, ou é um irmão caritativo, um trabalhador da causa de Jesus, que se aproxima de você para lhe fortalecer, enriquecer seus recursos e assim você, juntamente com ele, possa servir melhor. Isso é mediunidade sensitiva. Aí você se referiu aos facultativos nós nos referimos anteriormente. São aqueles médios que são preparados na hora da atividade, eles são preparados e se tornam aptos a servir a causa de Jesus mediante a ação dos irmãos espirituais. Maravilha. Vamos botar aqui a pergunta da Cristina por ordem, porque ela foi a primeira. Porque ele levou minha água para lá e não voltou. Cristina Calerá pergunta assim, por que dói tanto a mediunidade em alguns médiuns? Esse é o Amadeu. Olha, Cristina, você levantou uma questão muito interessante. Por que dói tanto a mediunidade em alguns médios? Olha, o que diz a espiritualidade está na literatura, em vários compêndios da literatura espírita. Você não pode servir a Deus, você não pode servir a causa de Jesus, a causa do nosso Pai, sem sacrifício. Porque aí seria diletantismo. E mediunidade, trabalho no bem, não é diletantismo. É sacrifício, é dor. E aí, muitas vezes, a gente tem que ampliar essa percepção para entender certas coisas. Veja bem, às vezes a gente quer ser médium, vidente, por exemplo, para ver espírito de luzes, para entrar em sintonia com os planos superiores, etc., mas precisamos parar e refletir, e eu estou sendo merecedor dessa dádiva, eu estou fazendo por merecer essa sintonia com esses planos elevados, com esses irmãos superiores, ou eu ainda estou aqui no terra-terra, muito apegado às coisas físicas, aos interesses materiais, aos gostos e aos prazeres? É coisa que a gente precisa refletir. Mas tudo bem. E por que a mediunidade é dor? Em si, a mediunidade não é dor. Agora, o aprendizado que nós precisamos passar através da aplicação dos recursos mediúnicos, muitas vezes nos causam grandes sofrimentos. Nos causam grandes sofrimentos porque o próprio exemplo de Jesus foi a maior demonstração disso. Jesus se deixou imolar pelos seus carrascos para dar demonstração de desprendimento das coisas materiais, da própria vida do mundo físico e se integrar ao Pai. Portanto, é importante a gente lembrar que a mediunidade pode até causar constrangimento, sofrimento e dor durante a aplicação das atividades, mas não podemos esquecer que quando você trabalha na causa de Jesus, quando você desempenha uma atividade através dos recursos mediúnicos, você vive a verdadeira felicidade. Você sente prazer, uma alegria, um contentamento que o nosso vocabulário não tem a menor condição de descrever o que você está sentindo. Faça uma caridade. Se coloque à disposição do Mestre Jesus, auxilie uma pessoa necessitada, cruze uma rua com a pessoa necessitada, dê uma informação precisa, auxilie quem precisa, quer seja materialmente ou quer seja espiritualmente, se coloque no papel de trabalhador da causa de Jesus, e quando aquele instante de êxtase passar, da aplicação do bem que você executou, você vai sentir uma sensação, uma alegria, uma calma interior que não tem adjetivo no nosso vocabulário. É a compensação da dor que você se refere. Certo? Muito bem.
Nós temos aqui, deixa me ver aqui, essa é da Cristina, né? A do Plínio. Ponta Negra. Já ouvi grandes escritores, aí ele bota aí A Cabana do Pai Tomás, eu acho que é um romance norte-americano. Músicos, enfim, o mundo da arte. Falar que receberam não sabe de onde aquela inspiração. Isso também é mediunidade. Ah, agora me lembrei. O autor da Cabana, esse livro acho que tem uns 200 anos ou mais, por aí. E ele diz... a gente ouviu falar, né? Hein? 200 Como é anos que é? a gente ouviu falar, mas tem muito mais do que isso, né? Eu acho que tem. Aí ele mesmo, o autor, diz, ele é textual na sua biografia, diz, olha, esse livro não é meu, não. Chegou um cabo aqui, mandou eu escrever, eu fui escrevendo. Ele foi falando, eu fui escrevendo. E lógico, publiquei, porque, né? Mas ele mesmo, textualmente, eu acho que se eu não estiver ligando um fato ao outro, estiver desligando as coisas, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então ele pergunta assim, enfim, o mundo da arte de uma forma geral. Mas muita gente, eu já ouvi também, muita gente, não, eu tá aqui, recebi e botei para... Isso também, principalmente em relação à arte, nós conversamos ontem com o pessoal de arte aqui de Natal e de Portugal, com relação à arte, o Plínio pergunta, isso também é mediunidade? É mediunidade pura, né? Mediunidade pura. Na verdade, muitas pessoas... eu vou me ater a exemplos, né? Inclusive. Certa vez, eu ouvindo e vendo uma entrevista de Fagner, Raimundo Fagner, aí perguntaram a ele se ele era um médium, se ele recebia aquelas músicas, como é que se dava. E ele disse, não tem nada a ver com mediunidade, eu simplesmente relaxo, de repente, aí chega a ideia da letra, eu escrevo, depois, em outra circunstância, aí vem a ideia da música e, quando menos espera, a obra está pronta. Mas não tem nada a ver com mediunidade. Isso é um exemplo. Um outro exemplo a gente vai encontrar... Você lembra do nosso... como é o nome dele, meu Deus? Aquele menino cantador lá de Itapororoca. Ele até, inclusive, fez uma live agora recentemente, na comemoração da inauguração do centro. Não, Cordel, não. Não. É um que toca violão. Ele nos contou o seguinte: ele estava em casa, de repente aflorou na cabeça dele a música do Dr. Bezerra. Ele tem uma música lindíssima, é tipo assim aquela do nosso baiano, do nosso bom baiano. Aflorou a música na cabeça dele. Aí ele foi lá e escreveu a música. Aí, uns 2 dias depois, ele estava assim, quando menos espera, veio a letra. Aí ele foi lá e montou na música. Eu lembro que, certa vez, numa entrevista, Roberto Carlos, se referindo a essas músicas religiosas, por exemplo, que ele gravou, mas tem também as músicas dele. Ele e Erasmo Carlos se reúnem, por exemplo, se programam a produzir, e aí ficam ali escrevendo algumas coisas, tal, vão dormir. Quando menos espera, lá para as tantas da madrugada, Roberto acorda e pega do lápis e transcreve, e quando Erasmo acorda, a música está pronta. Ora, vamos botar agora a nossa realidade. Muita gente confunde a influência do mundo espiritual sobre os médios apenas nas atividades mediúnicas, mas é na nossa vida, diuturnamente, nós somos influenciados. Não é à toa que o São Luís disse a Kardec, e o que há de ordinário, lá na 459, não é isso mesmo? O que há de ordinário é que nós estamos sendo conduzidos pelo mundo espiritual. Ora, é natural que você, sendo um médium de efeito intelectual, se aproxima de você, por exemplo, um Guimarães, um João Guimarães Rosa, ele vai querer escrever os grandes, ou coisas relacionadas com a vida dele, os grandes sertões veredas, né? Ele não vai escrever, por exemplo, as músicas carnavalescas de Alceu Valença. Ele vai proporcionar, dentro da sua área de ação, as coisas relacionadas com a sua experiência. Mas de repente se aproxima um Jorge Amado.
Jorge Amado vai escrever aquelas obras dele, de certa forma, meio perniciosas, enxertada de sexualidade. Ele não vai escrever uma obra tipo O Menino de Engenho, de José Lindo Rego, porque é um outro gênero. Então, cada espírito tem o seu gênero de atividade. Aí ele se relaciona ao médium e vai passar para ele aquilo que é de suas aptidões. Por isso, Chico Xavier escreveu inúmeras obras com as mais variadas generalidades. Por quê? Porque eram espíritos diferentes que escreviam coisas diferentes através do médium. Ora, mas nós não somos médios apenas na atividade mediúnica, nós somos médios na vida. E, portanto, é perfeitamente compreensível que determinados médios recebem essa carga de influenciação, transcreve para o papel. Quando você está na atividade mediúnica, que você vai fazer psicografia, você tem 2 métodos de estudo. Você tem aquele pessoal ligado lá à Federação Espírita de São Paulo, a FESP, que é o pessoal ligado a Rostam, né? Que você pega o lápis e fica guardando o impulso do espírito, utilizando sua mão no processo mecânico para você escrever. E aí, meu amigo, você vai passar ali uma temporada esperando que o espírito chegue. Se você não for médio mecânico, você não vai conseguir escrever. Já a metodologia utilizada no ensino da educação da mediunidade, divulgada pela Federação Espírita Brasileira, que nós usamos aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, você senta, relaxa, se prepara, aí você vai escrevendo tudo que vai lhe passando na cabeça. Você lembra de uma coisa, escreve, lembra de outra, escreve. Quando você termina e vai fazer uma leitura, você vai ver que muitas coisas são informações que você está acostumado a vivenciar no seu dia a dia. Mas aparecem expressões, aparecem alguns trechos que você não tem nem conhecimento, não sabe nem do que se trata. Claro que aquilo é influenciação, uma demonstração que o mundo espiritual está lhe influenciando. Assim se dá com os escritores, com os artistas de modo geral. Ok? Maravilha, meu amigo. Muito bem. Deixa eu voltar aqui a imagem para dizer que eu não estou. E nós temos aqui uma pergunta do Neto, do Parque da Arjuna. Muito interessante essa pergunta. Ele pergunta assim: quando jovem, vinha muitos espíritos e fui para as igrejas reformadas. Graças a Deus que ele não botou o nome da igreja, porque ficaria chato para a gente. E parou. Agora que estou me aproximando do espiritismo, estou começando a ver de novo. Isso será mediunidade? E por que essa parada? Bom, eu vou me fazer entender por um exemplo que a gente pode dar com as crianças. Depois a gente chega lá na resposta do nosso irmão Neto. Olha, eu via lá no Bezerra de Menezes crianças com 2 meses de idade passar pelas cabines daqueles irmãos médicos espirituais e saíam de lá com um receituário para fazer tratamento de desobsessão. E aí as explicações depois, dos estudos, verificando, como dizia Tavares, aliás, como dizia Soares, verificando os afarrábios, vai encontrar respostas para essas coisas. São irmãos comprometidos que vêm com essa carga das experiências anteriores e que afloram agora na sua experiência. A criança, até os 7 anos de idade, ela está mais ligada ao mundo espiritual do que ao mundo físico que ela está entrando, ou que ela se encontra. Depois de ser permanente, que os amigos, parentes, os espíritos benéficos nos proporcionam. Então, fica apenas o guia espiritual e alguns parentes, alguns espíritos bons, que se incumbe também de corroborar com o nosso crescimento físico e espiritual. Depois dos 7 anos, até os 7 anos, melhor dizendo, você tem uma vivência estreita com o mundo espiritual. Você vê, você ouve, você compartilha com o mundo espiritual em várias situações. Não é à toa que você vê criança conversando constantemente com os amiguinhos e muitas vezes entra em conflito, briga, xinga, joga os brinquedos fora. É uma verdadeira lamúria. Então, ali você, com certeza, o espírito, aquele espírito no corpo em formação, ele está interagindo com o mundo espiritual.
Essa mediunidade, ela desaparece e reaparece ali por volta dos 12 anos, mais ou menos, entre 10, 12 anos, mais ou menos. Mas aí você, que passou pela casa espírita, você fez um tratamento lá quando você tinha 4, 5 anos, você fez um tratamento na casa espírita, primeiro reunião mediúnica, passe, água fluidificada, evangelho. Em casa, evangelho no lar, leitura edificante, etc. Então, faz com que você seja envolvido em energias amoráveis e os irmãos espirituais são afastados. Ele reaparece ali por volta dos 12 anos, mas aí subentende que você está fazendo a evangelização. Aí você continua aquele mesmo tratamento que você vê lá atrás, na casa espírita. Reunião mediúnica, aliás, reunião pública, água, pasta, água fluidificada, essas coisas todas. Aí isso desaparece, reaparece novamente lá em torno dos 23, 25 anos. Aí você já deve ter feito os estudos sistematizados de educação da mediunidade, aí você entra nas atividades na causa de Jesus. Isso é uma sequência que a gente está propondo e que é sugerido pela espiritualidade, mas ela varia, pode ser antes, pode ser depois, não tem problema. A verdade é que, em dados momentos da nossa vida, como diz Divaldo em Segurança da Prática Mediúnica, você assumiu um compromisso no mundo espiritual, na elaboração de seu corpo perispiritual, a elaboração do corpo que você o seu perispírito vai moldar aqui na experiência encarnatória, como diz André Luiz, lá no livro, como é o nome, meu Deus? Rapaz, é o terceiro livro da Ordem, Tavares. Os Mensageiros. Os Mensageiros. Não, o próximo, depois de Mensageiros. É os Missionários da Luz. Nosso Lar, Missionários da Luz. Aí o que acontece? Os no amigos caso do mundo, é o caso da reencarnação. Não. Eu vou lembrar o nome do livro, né? Veja bem, os amigos espirituais, quando elaboram o molde do corpo que o perispírito vai ajustar aqui na experiência física, eles criam células especiais. Essas células, elas vão aflorar naquela programação. E a programação, elas podem aflorar com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 50 anos. Naquele período, aquelas células vão entrar em funcionamento e você vai ter essas visões, essas percepções, você vai entrar nessa sintonia com o mundo espiritual. Portanto, é muito interessante que você saiba que você tem compromissos que você assumiu no plano espiritual. Agora, isso não significa que você, obrigatoriamente, sob pena de morte, você tem que fazer. A escolha é sua, meu irmão. Você pode perfeitamente se utilizar dessa bênção que o Pai lhe confiou e trabalhar na causa de Jesus, ajudando para ser ajudado. Mas você pode deixar para depois, afinal de contas, nós somos espíritos imortais, o que a gente não faz agora vai fazer depois. Agora, só que depois, você vai juntar os débitos de hoje com os débitos que você vai construir. Aí a carga vai ser bem mais pesada. Certamente vem juro, correção monetária, e a situação vai ficar mais difícil. Meu amigo, está mais do que está ok. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os chamados médios de efeitos intelectivos. E Kardec coloca aqui os médios audientes, os falantes, os videntes, os inspirados, os de pressentimentos, os proféticos, sonambúlicos, e médios músicos, pintores, desenhistas, enfim. Todos esses aí são médios de efeitos intelectivos. Mas é o que a gente pergunta, de efeito intelectivo não é necessariamente que o médium tenha nessa encarnação, alguma embasia intelectiva, porque a gente muitas vezes vê essas mediunidades que acabou de se falar agora, né? A audiência, a vidência, a psicofonia, que os médios falantes, em pessoas que nessa atual encarnação não tem nenhum bojo, vamos supor assim, de instrução, muitas vezes analfabeto. Isso não quer dizer uma coisa, que seja médios intelectivos, que o médium é uma pessoa intelectualizada, alfabetizada,
Isso procede, senhor Amadeu? Liga aqui. Muito bem, Tavares. Veja bem, essa pergunta sua é extraordinária. Veja bem, vira ele para cá, meu filho. Mas, aí, pronto, aí tá bom, aí tá bom. Veja bem, sua pergunta é extraordinária. Você já respondeu. A mediunidade de efeito intelectual ou intelectivo não significa que o médium seja intelectual. É a natureza da mediunidade que traz essas definições, que proporciona essas aptidões. Não é o médium. O médium pode ser uma pessoa de parcos recursos, mas é a espiritualidade que vai se utilizar daquela habilidade mediúnica e produzir essas riquezas. Veja bem, tem uma atividade, você falando em atividades artísticas, tem um trabalho que é chamado de arte e cura. A doutrina não trata disso, você vai encontrar isso nas suplementações das atividades mediúnicas. Mas vamos tentar explicar. Veja bem, a médios, a Mariluza, por exemplo, ela quando vinha aqui naqueles congressos da doutora Messia, ela fazia uma sessão de pinturas. Vários espíritos de renomados que tiveram experiência aqui na Terra, eles produziam obras extraordinárias relacionadas àquela necessidade do irmão que estava ali pedindo informações de seus parentes. Na arte cura se dá isso também. São vários espíritos renomados que trabalham em grupo auxiliando espíritos artistas que foram desencarnar em situações difíceis em função da vida desregrada, desequilibrada que levaram, e se comprometeram enormemente, principalmente com bebida, com fumo, a vida desregrada e etc. E aí aqueles espíritos, muitos deles ainda continuam em sofrimento, podemos dizer assim, nos locais de sofrimento. E aí a espiritualidade amiga usa os recursos da pintura para gerar energia, despertar aqueles irmãos que estão vivendo monoideia e auxiliá-los no despertar de consciência. Lá na Casa Espírita Cearense Francisco de Assis, tem um irmão nosso aqui de Natal, o Reginaldo Teófilo, com mais umas 3 irmãs, estão fazendo esse trabalho. Estão fazendo um preparatório todas as quartas-feiras, às 18 horas, eles se reúnem e fazem pinturas, vêm as mais variadas pinturas. Claro que não vem aquelas obras de arte capazes de serem expostas lá no Louvre, mas vem informações, caricaturas de espíritos sofredores que são plasmados ali naquelas pinturas e são despertados a partir daquelas energias que são impregnadas ali, levando ele a um despertar de consciência. Várias casas espíritas, lá no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, por exemplo, passei lá uma boa temporada na condução dos trabalhos mediúnicos, acompanhando os irmãos. Eu e Ivonaldo, por exemplo, Ivonaldo na condição de médium, Ivonaldo dizia, Amadeu, tem aqui um irmão que está chegando, tal, né? Aí o Fernando, que desencarnou, e Rosana, eles imediatamente já pintavam as características daquele irmão e Ivonaldo dava passividade e a gente ia trabalhar com aquele irmão. Então, são várias as formas. Aí você vê, por exemplo, as obras psicografadas na Seara Espírita, quantas obras vêm, e muitos daqueles médios são quase que analfabetos. Mas tem um detalhe que o irmão Bezerra nos orientou, que a gente vai entender essas coisas. Veja bem, lá no Bezerra de Menezes, quando nós saímos de lá, tinha 52 médios recebendo métodos espirituais, trabalhando com curas espirituais. Você lembra disso? Acontece que vários daqueles médios não tinham maiores recursos intelectuais, mas trabalhava com a mesma desenvoltura daqueles que passaram pelos bancos universitários. O que o irmão Bezerra nos disse, que os recursos que a espiritualidade utiliza estavam lá registrados no seu perispírito, ou seja, no seu subconsciente. Eles foram médicos do passado, têm recursos científicos guardados,
E hoje o espírito vem, na condição de médico, extrai lá do seu depósito de informações e traz aquilo que ele precisa para desempenhar a atividade. É nessas condições que a gente vai entender o médio de recursos intelectivos. Ele pode até ser semi-analfabeto, mas o espírito encontra nele a bagagem necessária para se expressar com a desenvoltura. É claro que um médio analfabeto, pela sua pobreza vocabular, o seu desempenho nessas atribuições, a nível, por exemplo, de psicografia, são realmente pequenos, porque ele não tem uma bagagem muito acentuada. Mas não significa que o espírito está trabalhando por seu intermédio não possa utilizá-lo num processo semimecânico até mecânico e exteriorizar toda a sua capacidade intelectual através do que está produzindo. Aí eu acho que nisso a gente vai entender o papel desses médios intelectivos nas mais variadas nuances das mediunidades que aparecem, independentemente do médio ser ou não intelectualizado nesse momento. Ok? Ok, seu Amadeu. Nós temos aqui mais uma pergunta e a Cristina da Candelária volta a perguntar. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Ela mandou pelo WhatsApp, que você pode participar conosco, né? O 984-988-175598. Cristina da Candelária pergunta: toda vez que vou à casa de uma amiga, na casa de amiga, sinto muito mal, apesar de gostar dela e da mãe dela. Já na casa de uma outra amiga, sinto uma paz. O que é isso? Se eu entendi aqui a pergunta, ela disse: vai na casa de uma amiga e sente-se muito mal, apesar de gostar da amiga e da família. E noutra casa, que ela vai de outra amiga, ela se sente muito bem. Ela não botou nem bem, botou paz, né? E aí, seu Amadeu? Nós acabamos de falar sobre essas sensibilidades. Isso é mediunidade também? Vamos completar a pergunta da amiga, né? Da grande, né? Da grande, Tavares. Veja bem, ela é uma sensitiva, ela mesma dá a resposta. Quando ela vai na casa da amiga, chega lá, se sente mal. Mas quando ela vai na casa da outra amiga, se sente bem. Ou seja, ela consegue fazer a captação das energias do ambiente e fazer uma leitura, o que é bom na natureza dela e o que é ruim. Ou seja, ela é uma sensitiva. Agora, é claro, na casa de uma dessas amigas, existe uma energia mais grosseira, mais pesada, que chocam a natureza espiritual de Cristina. Mas na casa da outra tem uma energia a menos, uma energia mais sutil, mais elevada, uma energia mais fina, e aí ela se sente bem. E é fácil da gente perceber isso. Veja bem, muitas vezes você encontra pessoas na rua nos mais variados locais. Quando você se depara com aquela pessoa, você sente um impacto. Às vezes não é a pessoa que tem uma natureza ruim, é que ela pode estar influenciada por energias negativas de irmãos espirituais. E você consegue entrar nesse campo vibratório, capta essa energia e sente o impacto. Mas outras vezes você encontra pessoas, se dependesse, vamos sentar um pouquinho aqui na calçada, vamos ficar batendo papo, porque, olha, é uma coisa, é o que a gente poderia chamar de gostosa, né? Uma coisa gostosa. Você se sente feliz, você se sente envolvido numa áurea elevada. É uma distinção que você consegue falar, você consegue separar na condição de sensitivo, na condição de médio, você consegue fazer distinção desses campos vibratórios que você se encontra. Você vai numa reunião mediúnica, tem reunião que você sente uma paz, uma harmonia, que seria muito bom que durasse pelo menos uma semana aquela reunião. Tem outras que, pelas próprias manifestações, pelas vibrações geradas no ambiente, você dá graças a Deus a terminar logo, tomar um passe e ir para casa, porque você descarrega, você só não sai de padiola porque não tem. Você se desmilingue todo na reunião, porque suga suas energias, você se sente mal, é uma situação extremamente difícil. Acho que isso significa que você, na condição de sensitivo, você tem condições de distinguir onde você está. Energia boa ou energia ruim.
Isso é mediunidade, que nós falamos anteriormente. Mas, o Amadeu, nesse caso da Cristina, dessa pergunta dela, me veio aqui, enquanto você falava, me veio uma outra, como diz um amigo nosso, veio uma outra possibilidade. Essa casa em que ela vai, que ela não se sente muito bem, apesar de gostar, segundo ela, da mãe, da amiga e da amiga de uma forma geral, isso poderia ter uma conotação, além da questão da sensibilidade dela, efeitos de vidas passadas, amigas, inimigas de outras vidas, alguma coisa nesse sentido, tanto numa casa como noutra, isso também pode ter essa possibilidade, meu querido? Sim, Tavares, eu não me arriscaria a dizer o que é, mas a gente pode levantar uma série de hipóteses, né? Eu vou dar um exemplo prático que você vai entender. Veja bem, quando eu vim de Recife, fiquei morando aqui em Natal, em vários lugares, eu morei numa casa ali na rua Doutor Zé Bezerra, aquela casa que sai da frente do Midway e vai em direção a Antônio Basílio, você conhece. Muito bem, eu morava numa casa ali e era num período de mangas. E lá nos fundos da casa tinha um pé de manga, que aquilo era um abençoado. Era tanta manga que a gente colhia 2, 3 vezes por dia e colocava as mangas lá no terraço, na calçada para as pessoas levarem. Colocava sacolas de manga. Manga docílima, mas olha, uma beleza. E na época eu tinha uma firmazinha de bordado lá no Via Direta, e aí as coisas começaram a andar mal, começaram a andar ruim. Eu ainda não tinha uma casa espírita definida para trabalhar aqui em Natal, ainda estava meio perdido, né? Aí minha cunhada trabalhava em Recife, dirigia uma casa lá em Recife, o Centro Espírita Paulo de Tarso, lá na Mangueira, que você conhece muito bem. Muito bem. Aí eu telefonei para minha cunhada e, Vera, faz umas pressas aí por a gente aqui, que a coisa está ficando ruim, rapaz. A gente está tendo problemas aqui na empresa, a máquina quebrando, tendo dificuldade com alguns clientes. Em casa a coisa está ficando ruim também. Por favor. Aí, uns 3 ou 4 dias depois, ela me telefonou. Disse, Amadeu, são os donos da casa. Eu disse, como assim? A casa está alugada. Eu disse, não, peraí. São os espíritos, os donos da casa anteriores, que estão com raiva de você porque você pega as mangas deles e doa às pessoas que moram na rua. E eles não querem que faça isso. Eles vão, pelo amor de Deus, né? Então, eles começaram a gerar umas energias ruins dentro de casa, porque eu doava as mangas lá fora, porque eu queria aquelas mangas. Aí você vai entender. Em muitos casos, se trata do próprio ambiente. O ambiente está impregnado de uma energia ruim, e muitas vezes não é porque o espírito quer que aquela energia seja ruim, é porque ele emana aquela energia da sua natureza em função do estágio que ele se encontra. E aí o ambiente fica impregnado de uma energia pesada, difícil. Outras vezes são as próprias vibrações das pessoas. Outras vezes são a presença de espíritos que acompanham ou que entram na casa e começam a gerar esse clima desagradável. São N coisas que podem acontecer que fica difícil você dizer literalmente o que é. Agora, você tem um remédio para isso. E Kardec nos ensinou que você afasta os maus com os bons. Como é que você faz? Evangelho no lar, música edificante, leitura edificante. Convida essa pessoa para fazer o evangelho. Ah, não, mas ela é evangélica, católica, e daí? Você vai fazer o evangelho no lar. O culto do evangelho no lar não é uma instituição espírita, é a presença de Deus naquela casa. Vai lá naquela casa, pega a Bíblia, faz a leitura da Bíblia, bota água frutificada para tomar depois, faz um evangelho no lar na linguagem daquelas pessoas, na crença deles. Você instaura ali um ambiente amoroso, onde os bons espíritos, independentemente da religião, vão passar a frequentar aquela casa e assistir irmãos necessitados e a própria família. Com a presença dos bons, os maus fogem, né? E aí restabelece a harmonia na casa. Uma receita, né? Muito bem. Quer dizer que o senhor doou as mangas dos outros e os outros não gostaram. Mas o senhor não dá nada, né, Samuel? Me geraram uma série, inclusive prejuízos materiais com a máquina, viu? Imagine você, por exemplo. Imagine você, por exemplo, que a máquina quebrava, eu tinha que trazer um técnico de São Paulo, com a despesa por minha conta, para fazer o serviço. Isso me gerou uma dificuldade enorme, né? Maravilha. Meu amigo, então, olha bem, nós estamos aí a 4 minutos do final do programa,
E a gente quer agradecer, porque a gente não quer estourar hoje o horário, e qualquer outra pergunta que for feita, vamos estourar o horário. Então, a gente quer agradecer as suas considerações finais, e já prometendo que segunda-feira, de novo, aqui no Batente, eu e o senhor batendo continência. Tá certo, meu querido, estamos aí. Olha, Tavares, se tem agradecimento a ser feito, primeiramente a Deus, que nos proporciona a vida, ao amado Mestre Jesus, pela sua bondade e sua misericórdia, nos proporcionou alguma coisa para que hoje nós estivéssemos aqui, em nome dele, pela causa do Pai, falando dessas coisas que para nós são tão importantes, são tão ricas, e é provável que também chegue aos nossos irmãos, nos proporcionando alguns esclarecimentos, tirando algumas dúvidas, sendo útil, que é o propósito do programa, é o propósito da gente, procurar ser útil. Então, a gente precisa agradecer muito a Deus pela vida, pela oportunidade, e agradecer os irmãos que tolerantemente nos ouvem, nos assistem, e convocá-los para que na próxima segunda-feira estejam conosco, inclusive questionando as perguntas. É bom deixar claro, hoje nós conversamos sobre o livro dos médios, mas pode ser perguntas outras que não têm relação com os temas que nós estamos trabalhando. Pode ser perguntas outras, dentro das nossas possibilidades, a gente se coloca à disposição para ajudar no que tiver ao nosso alcance. E agradecido pela oportunidade, Tavares. Muitíssimo obrigado. Tem uma pergunta aqui da Rose, né? Que aí, como ela é uma cadeira cativa, eu não vou deixar de ver. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui ler, entender. De uns tempos para cá, ando com medo de ser vítima, eu acho, né? Na minha casa, passo por uma série de adversidades espirituais e não tenho esse medo. Faço o evangelho todo dia no meu quarto e estudo nas lives toda hora. Preciso de um centro urgente. Então, pelo que eu entendi aqui, a nossa irmã Rose, ela faz o evangelho no quarto dela, ela faz, ela vê as lives, sempre está aqui com a gente na live, mas mesmo assim, ela não consegue, pelo que eu entendi aqui, ela não consegue essa tranquilidade, creio eu que seja isso, né? Você poderia dar uma orientação? Porque, olha bem, está ocorrendo muito isso, inclusive eu pensei nisso hoje de manhã, a gente vai estourar o tempo, pedir permissão no plano espiritual, porque a urgência é a urgência. Queira ou não queira, são quase 60 dias sem casa espírita. Você tem um passo virtual, você tem as lives, aí quando você vai, meu amigo, não sei se é maior o coronavírus ou as lives espíritas, católicas, evangélicas, tudo mais. Muito bom. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o poeta Filomeno do Castro Melo. E para essas pessoas que tinham necessidade de ir à casa, material, aquela coisa mais de ir, de passar no passe, ficar em frente ao passista, de passar pelas desobsessões, pelas medicinas da alma, como fazer quando a gente está com essa... aí vou lembrando aquela pergunta, acho que foi da minha da Candelária, a mediunidade dói, como minimizar essa dor, né, que eu tenho certeza que não é só o caso da nossa querida Rose, mas de muitas e muitas pessoas que devem estar passando, porque primeiro é um risco você sair, morrer alguém, você ficar preso em casa durante 60 dias, você começa do sofá da cama para o sofá, você começa a ficar enjoado, né? Uma ajuda aí para todo mundo. É verdade, Tavares. A pergunta é muito objetiva, muito precisa. Bom, podíamos dizer que ela já começou a tomar um remédio. Ela continua fazendo o evangelho no lar dela, continua participando das atividades virtuais que ela tem acesso, que ela tem conhecimento. O caminho é esse. Agora, vamos refletir um pouquinho rápido naquele ensinamento de Jesus. Amar os nossos inimigos. Claro que esses assédios, esses medos, essas cismas, essas dificuldades que ela está vivenciando, não são proporcionados por espíritos benevolentes, mas certamente por alguém que não quer a tranquilidade dela, que certamente quer cobrar alguma coisa. Há dificuldades desse relacionamento dela com esses irmãos espirituais. Ela está fazendo uma parte, mas vamos seguir o ensinamento de Jesus, amar os nossos inimigos. E graças à misericórdia divina, o Espiritismo veio nos ensinar a amar os nossos inimigos. Como? Amar os nossos inimigos
não é trazê-los para o nosso convívio, dividir com eles as nossas intimidades, mas é orar por eles. A nossa irmã precisa ampliar a sua área de ação, trazer para o coração esses que estão sendo objeto de sofrimento, de dor em sua vida. Ore por eles. Ame-os. Peça por eles, peça assistência para eles. Rogue a Deus a sua misericórdia para assistir esses irmãos. Envolva eles em energias amoráveis, em bálsamos de amor, que ao invés de eles chegarem junto dela e encontrar um inimigo, vão encontrar uma irmã. E isso faz com que quebre essas arestas, transforma o inimigo no amigo, que é essa a proposta da doutrina dentro dos ensinamentos de Jesus. Não é você exorcizar o cara, prender, conduzir para um presídio, para uma cela e manter ele lá enclausurado. Não. É trazê-los para o coração, amá-los, orar, pedir a Deus por eles, assim como você pede por você, porque você transforma o inimigo no amigo. Acho que a partir daí, essas cimas vão desaparecendo. Certo, Tavares? Meu amigo, mais certo do que beira de sino. Estávamos no Bezerra de Menezes, eu e um médio chegou, não sei qual foi o dia da semana, foi um dia que o doido do Erinaldo ia fazer palestra lá. Eu estava por lá. E a média, foi numa terça-feira, foi numa segunda, um negócio assim. Era os dias dele. Uma reunião. Acho que foi uma terça-feira, parece que ele fazia terça-feira à tarde, se não me falha a memória. E um amigo da casa chegou perto de mim. Tavares, olha, desde o final de semana que eu estou agoniada, tem uma entidade lá, eu sei que já orei, já fiz, já baguncei, já puxei para lá, já rezei, Pai Nosso, de trás para frente, de frente para trás, e nada, aí pá. E quando eu estava ali, aí chegou o doido. Aí, pá, aí não, daqui a menina não sei o quê, ele fez uma pergunta fundamental. Ele disse, mas você já orou pelo irmão? Eu disse, não, então vamos orar. Porque ela estava orando, pedindo para ela. Para ela. Eles vão orar pelo caboclo, porque o cabra deve estar querendo alguma coisa. Então, meu pai foi ali na reunião, foi ela. Quando terminou a reunião, que ele foi saindo, disse, meu amigo, olha, eu estou agora calma, sabe? Isso era só isso, está precisando de ajuda. Você não ajuda, o cara fica insistindo até ajudar. Pode ser isso, minha amiga, mas muita prece, muita oração. Hoje nós temos a internet cheia de vídeos espíritos, cheia de mensagens de Chico, bota o tempo todo nisso, meu amigo, isso é para você. É para você, é para você e é para mim também, certo? Meu amigo, deixa eu falar aqui um pouquinho para terminar. Eu queria que você se preparasse para a prece, se possível for, afinal. Hoje à noite nós teremos o nosso irmão Delcio Soares, lá do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, em São Paulo, lá na zona leste de São Paulo. Ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, os laços de família são fortalecidos pela encarnação e rompidos pela unicidade de existência. Ele é autor de 2 livros, Elos de Família e Jesus, o Amigo que Ensina. E amanhã, sábado, Luísa Martileto, lá de Las Vegas, nos Estados Unidos, vai estar falando sobre 2 livros que ela lançou lá na América, A Abençoada Gravidez e a Evangelização das Crianças. E fechando o mês de maio, o mês das mulheres, o mês de Maria, volta a Luísa de novo, também lá de Las Vegas, falando como é o espiritismo e o movimento espírita na terra do Tio Sam. Na segunda-feira, nós teremos o nosso irmão Alexandre Mombessa, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da Divinópolis, lá em Minas Gerais, vai falar sobre o seu livro, O Desencarne. Né? Na terça-feira, nós teremos o nosso irmão Max Melo, que nas horas vagas é filho de Jacó Melo, que vai falar sobre a casa espírita que ele trabalha, o Bom Samaritano. Né? E na quarta-feira, volta o nosso irmão Fábio Dionísio falando sobre a vida e a obra de Santo Agostinho. Na quinta-feira, Mário Mazei, do Centro Espírita Joana de Anjos, de Ubatuba, São Paulo, que vai falar sobre 2 livros da lavra dele, A Abadia de Saragoza e Galênios Augusto. Na sexta-feira, a pernambucana igual a você, lá do Núcleo Espírita Alta de Souza de Recife, Cristina Santos, vai vir falar aqui sobre terapias de vidas passadas. E no sábado, volta o nosso irmão Jader Calel, do Aprendiz do Evangelho, também lá de Guaianazes, vai fazer um estudo sobre o Espiritismo. E no domingo,
fechando o nosso domingo, volta o nosso irmão Gerson, dia 7, volta o nosso irmão Gerson Oliveira, que vai continuar o estudo sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, a semana que está findando está toda pronta, a próxima semana está pronta, até dia 15 de maio estamos com todas as dias basicamente cheios, relembrando que vamos ter palestra com Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, e Cristina, presidente da Federação Espírita de Pernambuco. Estamos aí vendo também São Paulo, Rio, Brasília, vamos botar as federativas todas aqui. Fizemos contato com o pessoal do Paraná e está quase certo com o presidente da Federação Espírita do Paraná. Muito obrigado a todos. Senhor Amadeu, a prece final para a gente ir para os encerramentos. Muito bem. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecido que estamos pela feliz oportunidade, pedindo que Ele possa espargir sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual, a seus bálsamos de amor, restaurando a saúde física e espiritual dos necessitados. Que possa o Pai misericordioso e bom nesses instantes derramar as suas bênçãos sobre todos nós, perdoando os nossos erros físicos e espirituais, nos fortalecendo na superação das nossas deficiências e nos conduzirem na prática do bem. Permite, Pai misericordioso, a tua assistência amorável a todos os nossos irmãos que se encontram doentes do corpo e da alma, de conformidade com o merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão, com a anuência de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para concluirmos os trabalhos de hoje no programa Nos Domínios da Mediunidade, através da web rádio Estação da Luz, transmitido para o mundo. Que as tuas bênçãos e o teu amor visem sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali, aleluia. Que assim seja. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado pela sua prece. O telefone tocou aqui, como nós trabalhamos com feira, tivemos que atender, estava aqui em cima da mesa, desculpa, mas nós estamos encerrando e segunda-feira você volta, e hoje à noite, a partir das 19 horas, a gente também volta aqui com o programa Estação da Luz. Muito obrigado, meu amigo Amadeu. Abraço em você, dona Ana. Junto. Bom dia, Brasil! Brasil! Obrigado a todos!